Boa tarde a todos. Bom, pessoal, dando continuidade à aula da professora Brenda Emanuele, onde ela falou um pouco sobre os conceitos fundamentais das propriedades coligativas, nós iremos falar agora sobre o cálculo do número de partículas dissolvidas. E o que seria esse cálculo? O cálculo do número de partículas dissolvidas ele consiste na determinação do número de partículas dissolvidas em uma solução. É muito importante para avaliar como ocorre um determinado efeito coligativo, sendo o tipo de soluto determinante neste cálculo. Ou seja, para realizar o cálculo do número de partículas em uma solução, ele vai ser importante, para determinar a quantidade de soluto que vai determinar o comportamento físico do solvente com relação ao ponto de fusão, ao ponto de ebulição, à pressão osmótica e à pressão máxima de vapor. Nós vamos fazer aqui uma pequena recapitulação do que seria a pressão osmótica, que eu mencionei no slide anterior. E a pressão osmótica ela é a pressão que deve ser exercida sobre um sistema para impedir que a osmose ocorra de maneira espontânea. Ou seja, esse fenômeno ele ocorre quando há passagem espontânea do solvente puro para uma solução, ou do solvente, de uma solução mais diluída para uma solução mais concentrada. E isso é feito através de uma membrana semipermeável, que é que divide os componentes. Neste exemplo aqui na imagem, como nós podemos ver, nós temos o lado A, que possui apenas água, é um solvente, e o B que possui uma solução bastante concentrada. E eles estão separados por uma membrana semipermeável, como nós podemos ver aqui a setinha apontando, e com o passar do tempo, o volume do lado B aumentará, como nós podemos ver na imagem ao lado, porque ocorrerá a osmose, passando moléculas de água para esse lado, ou seja, a passagem do solvente puro para uma solução bastante concentrada. Esse daí é o fenômeno que está acontecendo, a passagem de um solvente puro para uma solução mais concentrada. Porém, se a gente continuar observando o processo, nós veremos que em determinado momento a solução do B ela atingirá uma altura que causará uma pressão sobre o solvente do lado B, o que impedirá mais moléculas de água passarem por essa membrana. E aí a osmose ela irá parar, ou seja, a passagem do solvente para esse outro lado ela vai chegar ao fim. E assim nós podemos concluir que se for aplicada uma pressão sobre o lado mais concentrado, nós podemos evitar que a osmose ela ocorra desde o início. E assim é o fenômeno que a gente chama de pressão osmótica. Nós vamos recapitular também um pouco sobre a pressão máxima de vapor, que é a pressão exercida pelo vapor sobre o líquido no equilíbrio dinâmico, E esse equilíbrio dinâmico, pessoal, ele é o momento em que as fases gasosas e líquida de uma determinada substância permanecem constantes. Vamos pensar em uma poça de água, que você já deve ter visto, que com o tempo o volume dessa poça ela vai diminuir até secar totalmente, pois em virtude da agitação das moléculas, elas acabam por adquirir energia cinética e se desprendem da fase líquida, indo para a fase gasosa. E o que ocorre também com as roupas que secam no varal, isso também é o equilíbrio dinâmico. A pressão de vapor de um líquido ela não depende da quantidade desse líquido. Nós vamos ver aqui na imagem, que nesse primeiro caso, nós temos um volume menor de água,
porém a pressão de seu vapor a 25 graus Celsius, ela permanece a mesma. Pessoal, quando o espaço vazio ele aumenta, as moléculas ela têm maior espaço, né, para evaporar. Assim, a pressão de vapor ela vai permanecer constante. Bom, agora que recapitulamos, né, um pouco sobre o que é pressão osmótica e a pressão de vapor, como eu havia mencionado lá no slide, que ela também faz parte do cálculo do número de partículas dissolvidas. Agora nós vamos falar, né, sobre o que seria o cálculo do número de partículas dissolvidas no efeito coligativo. Ele leva em consideração a natureza do soluto, né, se ele é iônico ou molecular. Ou seja, pessoal, para calcular o número de partículas em uma solução, nós devemos levar, né, em consideração essa natureza do soluto, que foi dissolvido no solvente, né? Percebendo se esse soluto ele vai ser iônico ou molecular. O conhecimento da natureza do soluto ele é relevante, né? Porque os solutos iônicos eles sofrem o fenômeno da ionização ou dissociação, o que não ocorre com os moleculares. E assim, quando eles ionizam ou se dissociam, o número de partículas da solução sempre será elevado, ou seja, sempre aumentará. Nas soluções iônicas, né, ao adicionar um soluto iônico, as partículas dispersas elas se encontram na forma de íons e possuem a capacidade de conduzir corrente elétrica. Um exemplo disso, né, é a dissociação do cloreto de sódio. Ao dissociar, se diluirmos 1 grama de sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, em água, nós teremos uma solução que apresentará os íons Na+, e o cloro menos dissolvidos. Ou seja, gente, quando os solutos iônicos, né, eles são colocados em água, eles sofrem, né, uma dissociação iônica e os seus íons são separados e ficam no meio aquoso. No caso aí, quem está no meio aquoso são os íons Na+, e o cloro menos. Agora, quando eu adiciono um soluto molecular que reage com água no meio, né, ele vai sofrer a ionização e assim vai originar íons, né, que fica no meio aquoso. Que é o caso bem do ácido clorídrico. Quando eu adiciono ele em água, ele não vai se dissociar, ele vai sofrer uma ionização, que no caso, né, vai ser o H+ e o cloro menos. Ele vai somente originar íons no meio aquoso. Agora nós vamos falar das soluções moleculares, né? Nós falamos das soluções iônicas. E o que acontece nas soluções moleculares é a não separação, né, do soluto, como nós falamos. As partículas dispersas, né, elas são moléculas. O soluto ele vai ser uma substância molecular. Temos aqui como exemplo a água e o açúcar, né? A água com açúcar nós obteremos apenas, né, uma solução molecular, pois as moléculas elas simplesmente irão ser separadas pela água, desprendendo-se umas das outras, né, permanecendo inteiras sem subdivisões. O açúcar, né, que era sólido, ele será apenas dissolvido na água, por isso que ele formará uma solução molecular sem formação de íons. Agora vejamos alguns passos, né, fundamentais e alguns exemplos, né, de cálculo do número de partículas para as soluções que vão apresentar soluto iônico ou molecular, né? E para o cálculo do número de partículas em uma solução com soluto molecular, nós vamos levar em consideração dois fatores fundamentais, que aí seria
é a massa molar do soluto e a constante, né, de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23, né, partículas por mol. Esse aí é um mol e equivale para esse número. Assim, quando nós conhecemos o soluto molecular, né, e a massa que foi adicionada ao solvente, nós podemos calcular o número de partículas desse soluto, realizando, né, os seguintes passos. Calcular a massa do soluto, né, que basta somente multiplicar a massa do elemento pela quantidade de átomos, né, destinada na fórmula da substância. Por exemplo, se ele me der uma substância, né, como a sacarose, né, eu vou lá e encontro a massa deste soluto através da massa atômica, né, dos elementos que compõem a substância química. E depois montar né, uma regra de 3 que determinará o número de partículas do soluto na solução. Que nessa regra de 3, né, necessária para calcular o número de partículas da solução, nós teremos a presença da massa molar, que nós iremos encontrar, e a constante, né, do Avogadro, e a incógnita, que é a massa molar do soluto, que foi utilizada no preparo da solução. Então, estes fatores serão necessários, né, para constituir a regra de 3. Vejamos agora um exemplo, né, de cálculo, né, do número de partículas dissolvidas com soluto molecular. E, pessoal, aqui nós temos a fórmula, né, da sacarose. Vamos ler aqui o que diz o enunciado, né? Ele pede o cálculo da massa molar da sacarose, considerando que a massa atômica, né, dos átomos que compõem a substância química tem-se como carbono igual a 12, a massa atômica do hidrogênio igual a 1 grama por mol e a massa do oxigênio 16 gramas por mol. Ele pede para eu calcular, né, a massa molar da sacarose. E como que eu faço isso, né? Eu vou multiplicar a massa atômica do elemento pela quantidade de átomos dele na fórmula, né, da substância. Que na questão, né, ele já me deu a massa atômica e agora eu só vou multiplicar, né, carbono. No carbono eu tenho 12 átomos de carbono na fórmula da sacarose. E ele disse que a massa atômica do carbono é 12. Então, vai ficar 12 vezes 12, né? A quantidade de carbonos da fórmula multiplicado pela massa atômica do carbono. Eu tenho 22 átomos de hidrogênio na fórmula da sacarose. Então, vai ser 22, né, vezes 1, que é a massa atômica do hidrogênio. E eu tenho 11 átomos de oxigênio na fórmula da sacarose. Então, vai ser 11 vezes, né, 16, que é a massa atômica do oxigênio. Ao realizar a multiplicação, eu tenho os valores, né, e depois eu só somo tudo. Ao somar tudo, eu encontrei a massa molar da sacarose. A massa molar da sacarose é 342 gramas por mol. Pessoal, ao achar, né, a massa molar lá da sacarose, eu vou fazer o segundo passo, que o segundo passo é encontrar o número de partículas, né, de soluto na solução, por meio da regra de 3. Ele me diz aqui que o número de partículas em uma solução preparada, né, pela adição de 50 gramas de sacarose em água é, né, ele está perguntando qual será o número de partículas. Então, né, eu monto aqui a regra de 3, que nós temos a massa molar da sacarose que está, né, para 1 mol, que é a constante de Avogadro, que o seu valor é 6,02 vezes 10 a 23, né, elevado a 23.
partículas. Essas partículas, né, ela equivale a 1 mol. Abaixo eu tenho, né, 50 gramas, que essas 50 gramas é o que foi utilizado no preparo da solução. E ela está voltada, né, para a incógnita x, né, que essa incógnita x é o valor, né, de partículas que eu quero saber que estão presentes nessa solução. E feito isso, né, eu resolvo aqui a regra de 3 e eu encontro o valor de x, né, fazendo aqui, resolvendo aqui a regra de 3, eu encontro aqui o valor de x, que é 0,88 vezes 10 elevado a 23 partículas, né, aproximadamente. Eu posso, né, colocar aqui, escrever a casa, colocando a vírgula mais à frente, né, eu tenho 8,8 vezes 10 elevado a 22. Eu posso escrever das duas formas, né, aproximadamente. Esse é o número de partículas que estão presentes na solução. Bom, pessoal, como nós já falamos sobre o número de partículas em uma solução com soluto molecular, nós vimos passo a passo como fazer o cálculo. Agora nós vamos fazer, né, o cálculo para o número de partículas em uma solução com soluto iônico. Que para realizar o número de partículas, né, com solutos iônicos, ele vai seguir, né, o mesmo princípio utilizado no cálculo das soluções moleculares, que vai ser baseado também na constante, né, de Avogadro e também na massa molar. Porém, nós não podemos esquecer que quando dissolvido, o soluto iônico ele vai se ionizar, né, ou dissociar, liberando ou formando íons, que foi o caso lá que a gente viu do cloreto de sódio, sal de cozinha, né, que quando ele vai para o meio aquoso, né, na água, ele vai sofrer a dissociação e o ácido clorídrico, né, ao entrar em contato com a água, ele vai sofrer a ionização. Por isso, a gente não pode esquecer dessas etapas no cálculo do número de partículas, né, com uma solução com soluto iônico. E dessa forma, né, como ele vai se ionizar e se dissociar, né, ele vai aumentar a quantidade de partículas presente na solução. E devido a esse processo, ele vai elevar o número de partículas que vão estar ali presentes na solução. Essa observação, né, ela foi realizada pelo químico Van Hoff, né, o qual criou um fator para corrigir o número de partículas de um soluto iônico nesse tipo de solução. Que nós podemos ver aqui abaixo, né, a ionização e a dissociação de dois solutos diferentes, que já mencionamos anteriormente, né, que ao adicionar o soluto molecular que reage com a água, o meio sofre uma ionização e vai originar íons que ficam no meio aquoso, que é o caso aqui do ácido clorídrico, né, mencionando ele novamente. E quando nós colocamos solutos iônicos na água, né, eles vão sofrer essa dissociação iônica. Os seus íons eles são separados, né, e ficam no meio aquoso. Que aqui é o caso dessa base, né, que é o hidróxido de potássio, que nesse processo, né, ele vai sofrer apenas a dissociação ao entrar em contato com a água. Nesse processo de dissociação e ionização, gente, ocorre o aumento na quantidade de partículas presentes na solução. Por isso que para calcular, né, voltando a repetir, o número de partículas em uma solução com soluto iônico, nós vamos precisar do fator de correção, né, de Van Hoff. Olha, aqui nós podemos ver a fórmula, né, da equação de Van Hoff, que a equação utilizada é I igual a 1 mais A, né, alfa, vezes, né, o Q menos 1. Esse I, gente, ele vai significar a real quantidade de partículas, né, íons, né,
do soluto presente na solução. Já esse alfa, ele é o grau de ionização ou dissociação do soluto. Ele é sempre dado nas questões, né, em forma de porcentagem. E esse Q, ele é o número de cátions e ânions presentes na solução, né, presentes na fórmula da substância. Por exemplo, né, do cloreto de sódio, nós temos um cátion, que é o Na+, e nós temos um ânion, que é o cloro menos, né? Logo aí nós temos um total de 2, né? Somando o cátion com o ânion. E esse daí é o valor de Q. Vejamos aqui um exemplo, né? Para o número de partículas dissolvidas, né? Na presença do soluto iônico. E que o exemplo diz o seguinte, né? Qual é o número de partículas em uma solução preparada pela adição de 90 gramas de cloreto de cálcio em água? Aqui ele me dá os dados, né? Que o átomo de cálcio ele tem massa atômica igual a 40, o cloro 35,5 e o grau de dissociação, né? Que ele já me dá, ele diz que ele vai se dissociar e o seu grau de dissociação é 40%. Primeiramente, pessoal, o que eu vou fazer aqui é calcular a massa molar do cloreto de sódio, né? Que, como nós já vimos anteriormente, é só multiplicar a massa atômica do elemento pela quantidade de átomos dele na fórmula da substância, né? E assim eu encontro a massa molar dele, né? Que vamos ver aqui, a substância do cloreto de cálcio é Ca, né, cloro 2. Eu pego a massa atômica e multiplico, né, pela quantidade de átomos presentes na substância química. Eu tenho um átomo de cálcio, então vai ficar 1 vezes 40. E eu tenho 2 átomos de cloro, vai ser 2 vezes 35,5. A massa molar, né, após feita a multiplicação, eu somo. E a massa molar aí do cloreto de cálcio é 111 gramas por mol. Ao encontrar a massa molar já do cloreto de cálcio, eu venho para a regrinha de 3, né, que é para determinar o número de partículas de soluto na solução, que vai ser, né, 111 gramas, que é a massa molar, que está para 1 mol, que é a constante de Avogadro, e ela é 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. E aqui é as 90 gramas, né, que ele me dá, que é o número, né, que é a massa utilizada, a massa do soluto, né, que foi utilizada no preparo da solução, esses 90 gramas. E que está voltada para a incógnita x, né, que esse x é o número de partículas que eu quero saber, né, que está presente nessa solução de 90 gramas de cloreto de cálcio em água. Eu resolvo aqui a regra de 3 e ao fazer, né, a regra de 3, eu encontro um valor de 4,88 vezes 10 elevado a 23 partículas aproximadamente. E o cálculo ele não termina, né, naquela regrinha de 3, porque a solução ela sofreu a dissociação. E quando ela sofre a dissociação, né, o número de partículas ele aumenta na solução. E para isso, né, para eu saber o número de partículas, eu tenho que usar o fator de correção, né, de Van Hoff, que é baseado no grau de dissociação e no número de cátions e ânions, né, que ocorreu durante a dissociação do cloreto de cálcio. Vamos levar aqui em consideração, né, o grau de dissociação que ele já me dá na equação, que eu tiro aqui da forma de porcentagem, né, faço a divisão por 100, eu tenho 0,4. E o número de cátions e ânions na dissociação do cloreto de cálcio acontece da seguinte maneira.
ao entrar em contato com a água, ele forma o cátion, né, 2+, e o ânion é cloro menos, né? É o cálcio 2+, e o cloro menos, que é o ânion. Feito isso, eu aplico na equação, né, no fator de correção de Van Hoff, né? Substituo ali os valores. I igual a 1+, o meu grau de dissociação é 0,4, vezes, né, o 3, que é o número de cátions e ânions, que 2 mais 1 eu tenho ali um total de 3, e subtraído pelo -1. Resolvo a adição, né, a multiplicação, a subtração, e eu tenho um valor de 1,8, né? Eu acho esse valor aí de 1,8, que é o fator de correção. Feito isso, eu vou agora encontrar a real quantidade de partículas, né, de íons do soluto que está presente nesta solução. E nós devemos fazer, né, apenas a multiplicação, né, do número de partículas que eu achei lá na regra de 3 com o fator de correção encontrado. Então, o meu número de partículas é 4,88 vezes 10 elevado a 23, vezes o meu fator de correção que eu achei, que é 1,8. E aí, o que eu encontro é o resultado, né, da multiplicação, que é 8,784 vezes 10 elevado a 23 partículas. Então, esse é o real número, né, de partículas do soluto iônico que está presente na solução. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido como ocorre o cálculo do número de partículas dissolvidas no efeito coligativo. E qualquer dúvida, nós estaremos à disposição, né, no grupo do WhatsApp. Tanto eu, a Brenda, como o professor Tais. Tchau, até a próxima e bons estudos!